Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Dá oi, meninas. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem Tudo bem? com vocês? Com vocês? Então, gente, estou abrindo esse vídeo com as minhas princesas e vou falar hoje como foi minhas 3 gravidezes, que eu tive 3 gravidezes, só que eu só tenho essas 2 princesas, né? Então, vou falar da experiência que eu tive com as 3. E vou contar tudinho para vocês e vou falar principalmente do parto dessa moça, né? Porque eu acho que já comentei em um dos vídeos que eu estava apresentando ela aí. Eu comentei para vocês que ela é prematura, né? Ela é de 27 semanas, né, gente? Né, Ló? Né, Lara? Então, gente, eu já vou logo começar, porque senão o vídeo vai ficar grande e esse vídeo vai ter dois vídeos, né? A primeira parte e a segunda parte. Então, gente, Lara saiu porque ela não estava deixando eu gravar o vídeo, porque ela é criança, não é bebê não, ela já é uma criancinha que não consegue ficar parada, vocês entendem. Então, ela fica agoniada. Lohane já consegue, que Lohane já está grandinha já, né? Lohane já tem 8 anos e ela já consegue, mas Lara não. Aí, então, Lohane disse que eu ia brincar ali com ela, que ela sozinha, ela não brinca, né? Se ela vê Lohane, se Lohane sai, tipo, daqui de casa, a Lohane, ela não fica quieta, Lara. Ela fica sempre perguntando pro Lohane, ela é muito apegada a Lohane. Então, eu falei pra Lohane ficar com ela ali e Lohane foi brincar com ela. Então, gente, vou começar sobre o meu aborto, minha primeira gravidez. Foi o aborto de 3 meses que eu tive, né? Eu fiquei sabendo, eu vou tentar, assim, resumir o máximo, gente, para o vídeo não ficar tão comprido, que esse vídeo vai ter 2 partes, querendo eu ou não. Porque eu queria gravar em um vídeo só que vai ficar um vídeo muito comprido. Mas eu vou gravar em 2 partes. Mas assim, vai ser, eu boto hoje, amanhã eu boto outro, entendeu? Vai ser bem rapidinho. Espero muito que vocês gostem, gente. Já deixa o like, viu? Já deixa o like, valorize aí. E também eu tô gravando esse vídeo para vocês saberem dessa parte da minha vida que eu tive, dessa experiência de vida que eu tive, viu? Então, eu estava grávida, né? 3 meses, a minha primeira gravidez. E quando foi com 3 meses, quando chegou os 3 meses, eu não sentia nada, 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 gente. Era uma gravidez normal, 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 não sentia nada. Aí, na minha primeira ultrassom, depois de 3 meses eu fui fazer minha ultrassom. Quando eu fiz, gente, eu fiquei sabendo que o coração do feto não estava batendo, nem nada. O médico já me deu já me deu um encaminhamento para mim ir diretamente no hospital, retirar o feto, que estava morto e tudo mais. E foi um choque, eu fiquei muito triste, como acho que toda mãe quando perde um filho, né? Mesmo sendo pequeno, mesmo sendo de 3 meses, mesmo se fosse de 1 mês, fica triste, né? Ou de semanas. Então, quando eu fui para o médico, ele pediu para mim retornar na segunda-feira, que isso foi no sábado, foi no final de semana. Ele pediu para mim retornar na segunda-feira e que eu fizesse outra ultrassom para comprovar se realmente estava morto, porque eu não estava simplesmente sentindo nada, eu não tive nenhum tipo de sangramento, eu não tive nada, nem febre, nem nada. E vocês sabem que às vezes quando a mulher perde, né? E pelo tempo que a médica disse que eu tinha perdido, já era para eu estar sentindo alguma coisa, por ser já um corpo estranho dentro do meu corpo. Mas quando eu fiz a outra ultrassom, né, comprovando que realmente estava morto, a médica falou que o saco gestacional estava de 3 meses, mas o feto estava com 2. Então, ou ele não desenvolveu, ou ele morreu quando eu tinha 2 meses só. Então, não entendo até hoje, mas eu creio que foi que ele não desenvolveu, porque se fosse uma coisa assim, se fosse, tipo, eu tivesse perdido com 2 meses, eu já com 3, né? Então, eu já tinha sentido alguma coisa, já tinha, acho que até perdido alguma parte do meu, tipo, útero, alguma coisa assim, entendeu? Graças a Deus, não foi isso que aconteceu. E eu creio que foi por conta que ele não tinha desenvolvido. Eu acho. Então, eu acho que se tivesse, tipo, acontecido, eu fico pensando que ele deveria ter vindo com alguma deficiência. Eu não sei, gente. Se foi isso realmente, eu não sei, eu não entendo, né? Então, gente, aí sim eu fiz a curetagem e tudo mais.
E depois de 5 meses eu engravidei de Lohane. Eu vou tentar resumir o máximo, gente. Eu engravidei de Lohane. Já a de Lohane já foi complicada, né? A de Lohane já foi desde o primeiro mês, eu tive ameaça de aborto. E eu engravidei do primeiro para Lohane, eu engravidei com 5 meses depois. Depois da coletagem eu engravidei 5 meses depois, entenderam? Então foi assim, bem precoce, bem rápido. Que não era para ter acontecido isso, que era para ter preparado primeiro o meu corpo. Era para ter passado mais ou menos 1 ano, que foi o que o médico me deu. Só que aconteceu, né? Eu, não tive aqueles cuidados todos, né? Que era para ter. Que a gente, depois que passa de uma curetagem, de um processo desse, a gente é bom passar 1 ano. Ou acho que até mais. Porque, gente, o corpo da gente vai estar mais preparado para receber outro feto, né? Eu creio que foi isso que o médico me passou. Então, eu com 5 meses depois engravidei de Lohane e já de Lohane já foi, desde o primeiro mês eu tive ameaça de aborto, fui para o hospital, andava no hospital muitas vezes, né? Já foi bem mais complicado, eu tomava bastante remédio e qualquer coisinha que eu tinha, tipo um susto de bomba, qualquer coisinha, besteirinha, gente, um susto de alguma coisinha. E eu não sei, vocês aí que já foram mãe, quando estava grávida, se assusta com qualquer besteira. Porque eu nunca vi, gente, uma pessoa para se assustar quando eu estou grávida. Sou eu, nunca vi. Eu me assusto, do nada assim, eu me assustava. Então, qualquer sustinho, gente, qualquer sustinho bobo, assim, eu já tinha sangramento. Já tinha um sangramento, gente, eu sempre tomando remédio, como o médico tinha passado, sempre tomando remédio, até que, tipo, na minha cabeça tinha saído do risco, tipo, eu fazia ultrassom todo mês, gente. Eu fiz 7 ultrassons de Lohane, graças a Deus, eu fui acompanhada, muito bem acompanhada com ela, né, mas coisas que acontecem, assim, dela ter nascido prematura, eu não sei o porquê até hoje, o porquê e porque também minhas gravidez são de risco. E já vou logo falando, gente, as 3 gravidez foram de risco. As 3, quer dizer, a primeira nem tanto, porque o primeiro eu não senti nada, só perdi. Mas a de Lohane já foi com sangramento, a de Lara já não foi. Eu vou contar tudo para vocês, por etapa, senão me perdo. E, gente, toda a ultrassom que eu ia fazer, eu ficava de coração na mão, por causa da primeira, que eu fiquei sabendo pela ultrassom, que Lohane, que a minha primeira gestação estava morto, né, pela minha primeira ultrassom. E eu sendo mãe de primeira viagem. E sabendo daquilo, pela primeira ultrassom, que eu fui com tanta esperança de escutar o coração e não, né? Então a de Lohane foi assim, toda vez que eu ia, eu tinha muito medo de saber que não estava batendo, que não estava tudo bem, que não estava desenvolvendo. Eu ficava com muito medo, mas graças a Deus foi tudo bem, gente, tudo bem, a gravidez de Lohane. Só tinha esse sangramento, eu tinha que ter bastante cuidado, eu tinha que viver mais deitada. Só o que eu fazia em casa, gente, fazer que eu não fazia nada, era lavar os meus pratos e fazer almoço. E eu tive muito enjoo de Lohane, gente, você não tem noção. Eu tive muito enjoo, primeiro eu não senti nada, mas já Lohane, gente, eu senti muito enjoo. De Lara eu senti um mês e meio só de Lara. Ou foi 1 mês, ou foi 1 mês e meio. Eu sei que passou muito rápido de Lara, foi muito pouco, em comparando de Lohane. Então, eu fui fazer as ultrassons tudo certinho, gente, e não tinha nada. Fora o sangramento, meu bebê, ela estava tudo bem. Com 5 meses eu fiquei sabendo. E depois que eu fiquei sabendo, gente, voltando, se não me perdo. Assim, eu vou lembrando, gente, me perdoe aí, viu, o embaço. Então, eu com 4 meses, indo por 5, eu parei de tomar meu remédio. Errada fui eu. Eu parei, mas se tinha de acontecer dela nascer prematura, aconteceu, né? Se eu tomando remédio, não. Acho que era o tempo de nascer e pronto, né? Não sei. Creio eu que fosse assim. Mas eu parei de tomar o remédio que eu tomava para segurar ela. E
E com 6 meses, né, não aconteceu nada, gente. Eu não tinha sangramento nenhum. Depois de 5 meses, parou. Eu tinha mais cuidado, lógico, mas não tinha sangramento nenhum. Estava tudo tranquilo. Até que eu não sei o que foi que eu senti, alguma coisa, que eu fui fazer a ultrassom. E estava tudo bem, ela disse que eu não estava nem perdendo líquido, nem nada. Eu não sei se foi uma dor que eu senti, não sei o que foi, que ela disse que estava tudo bem, que não era nada, a médica, gente. E com uma semana depois, eu entrei em trabalho de parto. Como foi que eu entrei em trabalho de parto? Eu simplesmente numa quinta-feira, comecei a sentir fortes dores na barriga, muita dor mesmo, de contração. A gente saiu para trabalhar e eu fiquei em casa, até com uma prima minha veio em casa me visitar e viu que eu estava sentindo muita dor. Aí uma outra prima veio, ela mandou uma outra prima vir para me levar no hospital, ela veio, me levou no hospital e depois, gente, eu não sentia mais nada, que eu estava sentindo dor, contração assim em um minuto, para vocês terem noção. E quando eu cheguei no hospital, minhas dores sumiram, não sei o que foi que aconteceu, não sei como foi que aconteceu, eu sei que sumiu, né? Gente, eu fui ligar a luz ali para ficar mais claro. E quando eu cheguei no hospital, gente, as minhas dores sumiram. E era uma médica que estava lá. E quando eu dei entrada, quando eu entrei lá na sala da médica, eu falei tudo que estava sentindo, que eu tinha sentido a noite toda, e era contração. Porque era uma dor muito forte, né? Hoje eu sei que era contração porque eu tive as contrações das minhas filhas, né? O celular tá balançando. Então, gente, quando eu entrei na sala da médica, ela me examinou e tudo, não me disse nada, só mandou eu retornar a tomar os remédios, tudo certinho, os 2 remédios que eu tomava, para falar quais são os remédios, mas eu tomava 2 tipos de remédio para segurar a Lohane. E, gente, quando ela passou os 2 remédios, eu esperei, já era assim, quando eu dei entrada no hospital já era meio-dia já, e eu saí de lá mais ou menos umas 4 horas e eu esperei já chegar de 6 horas em casa, 5h30, 6 horas ele chegava do serviço, que ele ainda trabalhava aqui na minha cidade na época, né? Ele trabalhava em casa, né, assim, que ele trabalha fora. Aí na época ele trabalhava aqui na minha cidade. Então, quando eu falei, quando ele chegasse, eu ia lá e comprava o remédio com ele. Então, nesse dia, gente, eu fui lá em mãe, a mãe tinha me chamado para tomar uma sopa, né? E eu tava com muita vontade. E quando, assim, a casa de manhã era assim, tem um degrauzinho, gente. E nesse degrau, quando eu botei meu pé, eu senti um negócio caindo assim, né, embaixo. Aí eu corri pro banheiro. Quando cheguei lá, era uma coisa assim, era um cor de sangue, né? Um negócio assim, um pedaço de coisa, cor de sangue. Aí eu chamei mãe, mostrei a mãe ficou agoniada, chamou minha sogra e assim foi, chamaram o SAMU, me levou para o hospital. Aí quando eu dei entrada no hospital, já me levaram diretamente para a sala da sala do médico. E o médico, quando me examinou, falou que realmente eu estava em trabalho de parto prematuro. Eu estava com apenas 27 semanas. E ele disse que eu não podia ter lá, né? Que eu pensei que eu ia ter lá, né? Eu pensei que eu ia ter. Porque eu tenho uma prima que ela teve aqui, mas ela estava de 7 meses, eu acho quase 8. Então eu estava na esperança que eu ia ter aqui também. Mas aqui não tem UTI, ele foi logo deixando claro, você não vai poder ter aqui, porque aqui não tem UTI. E seu bebê vai precisar, e talvez você, gente, eu entrei em desespero total, comecei a chorar. E ele disse, se você estiver aqui, seu bebê vai morrer, e você também está correndo risco de vida, você não pode estar aqui. E estava tudo normal, gente, eu não estava sentindo nada, assim, a não ser as contrações, assim, sabe, eu não tinha pressão alta, eu não tinha nada disso, nem infecção urinária, eu não tinha, entendeu? Que é assim, que causa parto prematuro é mais essas coisas, pressão alta e infecção urinária, né? E outros tipos de doenças, outros tipos de coisa que dá na gravidez, mas não tinha nada, fora o sangramento, era uma gravidez normal a minha, sabe?
E eu repousando direitinho, era normal. Só que era de risco. Normal assim que eu não sentia nada, mas minhas gravidez são de risco e eu não sei o porquê, né? Nunca me deixaram claro isso. Pensei que eu ia saber, mas eu não fiquei sabendo. E, gente, quando ele me disse aquilo, desabou. Eu comecei a chorar muito, muito mesmo. Aí ele chamou, você está acompanhada? Eu falei que Gêmeos estava lá fora, assim, esperando na sala de espera. Ele chamou o Gêmeos, conversou com o Gêmeos que eu não podia ter lá e tal. E eu chorando, Gêmeos me acalmando. E ele, não chore não se desespere não, é pior. Não fica assim não. Aí eu fui até que eu me conformei. Gêmeos se ajeitou tudo, já fiquei internada lá. E no outro dia eu viajei para a cidade de Petrolina, né? Ele tentou me encaminhar para a capital de Pernambuco, que é Recife. Mas não deu certo, só tinha nem Aracaju, aqui que é pertinho, que é mais perto, né? Não tinha vaga. E ele me encaminhou para Petrolina. Então, no outro dia, no sábado de madrugada, eu cheguei lá no Petrolina. Eu dei entrada lá, gente, na quinta-feira aqui e saí na sexta-noite daqui, da minha cidade. Cheguei em Petrolina no sábado de madrugada. Então, e sem dor, gente, só que eu tava já com 3 centímetros dilatado. E já aqui, antes de eu sair, eles já me aplicaram a corticoide e já já me deram o remédio para mim ir segurando até eu chegar lá na cidade. E chegando na cidade de Petrolina, eles também eles começam a dar remédio, que é para inibir, né? Para tipo segurar a criança mais. Eles tentam segurar ao máximo. Não tomei mais corticoide, eu só tomei uma para preparar o pulmão de Lohane, para ela nascer mais com o pulmãozinho mais maduro, né? Dizem que é a corticoide, né? Que eu acho que eles dão outro nome. É para amadurecer o pulmãozinho da criança. Para tipo, preparar mais um pouquinho, né? Para ela vir ao mundo. Porque eles não vêm preparados, gente. Eles vêm despreparados, né? O pulmãozinho não está maduro ainda para nascer, para vir ao mundo. Então, eu tinha que tomar, só que só tomei uma dela. Aí, gente, fiquei lá internada, sem sentir nada, ainda estava com 3 centímetros dilatado e tudo mais. Fui para a sala o alojamento de alto risco, dentro do hospital, que é um hospital muito grande, o Hospital de Petrolina. Aí fui para a parte do alto risco, fiquei lá. E nesse alto risco, gente, eu olho assim, gente, que eu fico lembrando. Aí fui para esse alto risco, gente, E quando foi na tarde do domingo, às 12h30 da tarde, depois que eu almocei, que eu tomei um banho, eles vieram e me deram os comprimidos. E eu comecei, a partir de 12h30, gente, comecei a sentir fortes dores de contração novamente. As minhas contrações estavam voltando. E voltou com tudo, gente. Foi tanto que à noite eu não consegui comer mais nada. Eu estava com tanta dor que eu não conseguia mais comer mais nada e fiquei. Eu sofri tanto, gente. O parto de Lohane, eu sofri bastante, assim. O pré-parto, né? As pré-contrações. As contrações, né? Na verdade, eu sofri muito mesmo. Eu fiquei de 2h30 da tarde até 7h30 da manhã, até eu ganhar ela. Com muita dor, gente. Com muita dor. Sem parar as dor dela. E na madrugada eu sozinha lá lutando. Gente, eu não sou uma pessoa de gritar. Eu não gritava, só gemia. É tanto que não veio nenhum médico. Mas eu me vi tão agoniada que eu estava sentindo dor e tipo, eu estava desmaiando. E as meninas viram isso, as minhas companheiras de quarto, e chamaram a médica. Aí a médica veio, me examinou e disse que não estava conseguindo fazer o toque. Para vocês ficarem sabendo, gente, quando a gente tem parto prematuro, eles evitam estar dando toque. Que quando a gente vai ter um parto normal mesmo, eles vêm direto dando toque, né? Para ver quantos centímetros já está desenvolvendo. E nós que temos um parto prematuro, eles evitam de dar o toque, para evitar de estar estimulando o parto, né? Que eles tentam segurar. Mas eu já vi que era a hora ali, que Lohane não ia, eu não estava mais aguentando, eu já estava desfalecendo assim de dor. Eu só acordava, gente, para botar força, para vocês terem noção. A dor é tão forte que eu acordava para botar força. Eu dormia e dormia, eu acho que eu desmaiava, que eu acordava para botar aquela força. E assim foi, as meninas chamaram, ela disse que não estava conseguindo, que não era a hora, que eu ia
eu ia aguentar, que tipo, eles pensam que é brincadeira, né? Eu acho, porque eu acho que eu não grito, só gemia, só gemia, só gemia. Eu acho que ela pensou que era tipo uma dor normal, uma contração que ia embora, né? Mas não foi. Aí mesmo assim me mandaram para a sala de parto, para a sala de pré-parto, né? Eu fui de cadeira de roda, já fui a pulso, gente, a pulso, tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta dor. Insuportável. Eu sei que já estava quase amanhecendo o dia e quando foi 7h30 da manhã, eu sozinha, 7 horas da manhã, 7 e pouca, que eu tive ela, o parto dela mesmo foi 7h30. Quando foi. Aí quando foi mais ou menos assim, 7 e pouca, tinha uma menina lá passando. Antes disso veio uma mulher, né, uma enfermeira, e disse, você ainda está de calcinha, ainda estava de calcinha, gente. E de absorvente. Aí ela disse, você ainda está de calcinha, você não vai ganhar agora não, tá? Eu digo, mulher, eu tô com tanta dor, acho que eu ganho hoje, viu? De hoje não passa não, tenho certeza. E realmente, gente, faltava poucos minutos pro Lohane. E eu fui tirei aquela calcinha, tanta dor, tanta dor, tanta dor, mas consegui. Eu acho que eu com a ajuda de uma menina que estava lá, acompanhando outra mulher que estava na sala de parto já tendo um bebê. Ela quem me ajudou, ela foi minha sorte, gente, porque eu estava sozinha, não tinha ninguém assim no corredor, não tinha ninguém mesmo. Aí ela lá, você tá sofrendo muito. Ela disse, eu sozinha. Aí ela disse, vou chamar um médico. Eu digo, mulher, o que é isso que tá saindo? Ela disse, vixe, é o bebê. Ela tava vindo, ela botava a cabecinha e voltava de novo, porque a cabecinha do Lohane era tão pequenininha, gente, era o tamanho de uma fruta. Deixa eu ver mais ou menos, o tamanho de uma tangerina, gente. Era a cabeça de Lohane, era tão pequenininha. Aí eu fiquei emocionada quando eu falo assim em detalhes, sabe, gente? Do parto dela. Aí eles ligeiros, gente, apareceu tanto médico, tanto enfermeiro, tanto médico, tanta enfermeira. E veio e estourou a bolsa. E disse, eita, já tá nascendo, a gente já tá vendo os cabelinhos. E eu tava assim, quando eles estouraram minha bolsa, gente, aquela dor que eu sentia, aliviou tudo. Foi, parece que tiraram com a mão, assim, a dor, quando estouraram minha bolsa. Sumiu, gente, eu me despertei de um jeito. Quando disse que ela tava nascendo. Aí ela mandaram correr direto para a sala de parto e eu fui. Corri direto para a sala de parto e chegando lá, eu botei só 2 forças, foi tão rápido, só deu tempo de eu sentar na maca e eles me amarrar o pé, né, e mandar eu segurar lá para puxar. Eu botei 2 forças, a cabecinha dela saiu, não doeu nada, gente, não doeu nada, meu Deus, mas quando foi passar o ombro, que eu tive ela normal, né, quando foi passar o ombro doeu um pouco, mas assim, o parto em si, assim, o nascimento dela não doeu nada, gente, praticamente. Se fosse por ter uns 10 eu tinha com aquela dor dela, né? Porque foi bem rapidinho mesmo. Não as contrações, mas o parto sim foi rápido. E ela botaram bem rapidinho assim, ela em cima de mim, que ela não podia ficar muito tempo, só o tempo de cortar o umbigo mesmo, deu tempo não de eu alisar ela, nem de ver ela direito, gente. Já correram com ela para a incubadora, já correram com ela para limpar ela, para fazer aquele procedimento bem rápido mesmo, para botar ela na incubadora. Então, gente, me limparam lá, tudo mais, disse, agora você vai para a sala de cirurgia, você vai tomar um banho para a sala de cirurgia. Aí eu voltei para a minha mesma sala para ficar um pouquinho lá deitada, né, para não ser imediata assim, e já vem Larinha. Eu parei que Lara vinha aqui, gente, ela tá ali sentada, ela não vem ficar aqui, mas tem que ficar me olhando. Muito apegada a mim essa menina. Então, gente, eu tinha que fazer a minha curetagem, né? Porque quando a gente tem parto prematuro, acho que toda mulher que tem parto prematuro, ela tem que fazer a curetagem, ela tem que fazer a limpeza do resto de parto, que não sai tudo. Tem que fazer a limpeza do pós-parto, né? Depois do parto prematuro. Então fiquei aqueles minutinhos lá, poucos minutos, fui já tomar banho, com a enfermeira olhando, né, para ver se eu não caía, que a gente não pode, né, assim, imediato, e foi assim, menos de meia hora depois do meu parto, eu tive que tomar um banho para ir para a sala de parto, que eu estava toda vomitada. Aí então, eu tomei meu banho, fiz minha higiene direitinho, e vieram rapidinho, antes de eu ir para a sala de parto, vieram com ela dentro da incubadora, mostraram rapidinho, ela já veio já com uns aparelhozinhos, né?
Mostraram ela lá, eu olhei ela bem rapidinho, aí a enfermeira disse, daqui 1 mês você sai. Aí eu disse, mulher, daqui 1 mês ainda? Pensando eu que vinha daqui 1 mês. Eu achei longe, mal sabia eu que eu ia passar 3 meses dentro do hospital. Então, gente, a partir daquele dia começou aquele processo, o processo por etapas, né? Eu falo isso emocionada, gente, porque, assim, ela é uma vitoriosa, né? Um presente que Deus me deu mais lindo do mundo foi ela, porque ela foi guerreira. Graças a Deus, minha filha não nasceu com problema de coração, como a maioria dos prematuros nascem. Ela nasceu assim, sadia, né? E forte, assim. Aguentado que ela aguentou, né?